Mateus capítulo 25. O versículo de número 1 do capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Diga, o reino dos céus é semelhante. O versículo 13 diz assim: vigiai, pois, vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está falando da volta. O versículo 14 diz assim, 14 em diante: porque isto é também como um homem. Por que diz é também? Por causa do versículo 1. O reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5. O que tinha 2 ganhou 2, recebeu 2, também negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, cavou a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos veio e acertou conta com eles. Diga, acerto de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me deu 5, eu ganhei 5. O 21, o seu senhor lhe disse: servo bom, sobre o pouco tu foi fiel, sobre o muito te colocarei, entra para alegrar-se com o teu senhor. Chegando o que tinha 2, o recebeu 2, disse: Senhor, tu me deu 2, eis aqui outros 2 que eu ganhei também. O 23, o seu senhor disse: servo bom, foste fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito, entra para se alegrar com o seu senhor. 24, chegou também o que recebera 1, e disse: eu conhecia que tu é um homem duro, que colhe onde não planta, que ajunta onde não tinha nada onde ajuntar. Fiquei com medo, diga medo. Escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau, negligente, se você sabia de tudo isso, que eu ceifo, que eu junto onde não espalhei, tu devia ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse receberia pelo menos com juro. Tira o talento desse 1 e dá para o que tem 10, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, vai ser tirado. Lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro, ranger de dentes. Quantos estão aqui? Lucas capítulo de número 18 ou 19, Lucas 19, versículo de número 11, diz assim: ouvindo ele essas coisas, prosseguiu, contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e cuidavam as pessoas que ele havia de manifestar o reino de Deus logo, nesse tempo. Versículo 12, disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar para si um reino e voltar. Chamando 10 servos seus, deu 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, que tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado. Veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele disse: está bem, servo bom, foste fiel no pouco, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Ele disse: servo bom, foste fiel no pouco, sobre 5 cidades tu vai ter autoridade. Veio um outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, eu guardei no lenço, que tive medo, tu é homem rigoroso, que toma o que não puseste, colhe onde não semeaste. Ele, porém, lhe disse: servo mau, pela tua boca vou te julgar. Se tu está dizendo que eu sou rigoroso, que eu cego, que eu colho onde não planto. O 23, por que tu não deu o meu dinheiro ao banco, para que vindo eu tivesse juro também? E disse eu que estava com ele: tira a mina e dai ao que tem 10. E disse o pessoal: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos digo que qualquer que tiver será dado,
mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traze-o aqui. Eles vão morrer aqui diante de mim. Uma coisinha leve assim. Pode se assentar. Não fica assustado. Olha para o irmão e diga: meu irmão, você está meio pálido, o que é isso? Está sem fôlego, o que é isso? Irmãos, quantos gostam de ser enganado aqui? Levanta a mão. Só eu? Uma vez eu fui visitar os parentes do Agrê, lá em Cascavel. E ali é pertinho, então a tentação é grande para ir no Paraguai, né? Eu fui, mulherada gosta de comprar aquela coisa de maquiagem, de coisinha, miudinha, essas bugigangas, só para dar um passeio. Fomos. Quando a gente estava vindo embora no final do dia, porque tu entra naquilo, parece que o dia passa muito rápido, quando tu viu, acabou o dia. Aí chegamos no estacionamento para pegar o carro. Teve uns caras lá: não, porque eu peguei isso aqui, mas agora eu não posso levar. É aquela história, sabe aquela história terrível? Eles estavam vendendo um um DVD, aquele que sai a tampa, como é o nome daquilo? É, um DVD retrátil, né? Não, aqui tem um DVD retrátil, tem uma câmerazinha, não sei o que lá. Eu estou obrigado a vender porque eu não posso voltar. Contaram uma história. Minha mulher: compra. Eu digo: minha mulher, compra. Não, minha mulher, não compra. Não. Meu irmão, de 1.000 foi para 250, para você ver como é que é a coisa. E não, 250, eu digo: eu dou 50 em cada um. Não, porque não pode, não. Eu tenho que lá, dou 150 então, por causa que a mulher estava insistindo. Mulher na sua inocência, né? A câmerazinha eu vi, mas o DVD estava num pacote fechado, bonito, uma caixa bonita. Trouxe. O pastor Edésio com o Juninho ficaram sabendo, ficaram brigando entre eles quem ia ficar com aquele DVD. E a câmerazinha, não sei onde é que está aquela encrenca. A câmerazinha até funcionou, bonitinha, pequenininha. Aí quando for abrir o DVD, tinha tijolo dentro. Eu ri porque eles estavam lá discutindo quem que ia ficar. Era tijolo lá dentro. Ninguém gosta de ser enganado, é verdade ou não é? Quem já foi enganado algumas vezes assim? Pode falar, não tem vergonha não. Ninguém gosta de um serviço mau, ninguém gosta do engano, da mentira. Nós gostamos da verdade. Existe, irmãos, um evangelho que está sendo pregado, que não é mentira, mas também não é toda a verdade. É que nem uma nota falsa. Ela tem todas as características de uma nota verdadeira, só que não é papel moeda, então não é reconhecido pela Casa da Moeda. Pode até circular no meio do comércio, mas quando chega a prova real, ela perde o seu valor. Tem muita nota falsa circulando no meio do comércio, mas quando ela é confrontada com a verdade, ela perde o seu valor. Tem muita gente vivendo o evangelho, muita gente vivenciando, frequentando reuniões, ouvindo uma mensagem sobre a graça e o favor de Deus, que é bom e existe, mas estão trocando, como diziam os antigos, botando a carroça na frente dos burros, porque eles estão buscando apenas algo que Deus tem para oferecer para esta vida, só para esta vida. Irmão, Jesus, quando disse da eternidade, disse: aquele que perder a sua vida, achá-la. Então não dá para ter as duas coisas na sua totalidade. Eu não estou aqui pregando miséria, sofrimento, doença, desemprego. Eu não estou aqui apregoando algo contra a prosperidade. Não é isso que eu estou falando. Mas não é a prioridade da nossa vida. Essas coisas precisam ser acrescentadas. O problema disto é que quando a pessoa ela se apresentar perante o tribunal de Cristo, não dá mais para voltar. Não tem mais para onde correr, não tem para onde recorrer. Não tem o Supremo lá no céu, irmão. Lá já é o Supremo. E o pessoal que vai estar lá é muito melhor que o Joaquim Barbosa, que era o sinônimo de um cara sério. Alguém está me ouvindo? Então, quando a pessoa chega lá,
ela vai ver o tamanho do prejuízo que ela tomou, o tamanho do engano que ela teve, e vai chorar. Quando a Bíblia fala aqui que nós lemos ali, vai haver choro e ranger de dentes, não é inferno isso aqui, queridos. O Seminário do Reino vai te esclarecer sobre isso e muito mais. Choro e ranger de dentes é os crentes que frequentavam os cultos e que só queriam o favor de Deus e não produziram para estar perto de Deus, ficaram nas trevas exteriores. E o choro e ranger de dentes não é por causa das trevas, que são salvos essas pessoas, é por causa do arrependimento, de não valorizar o evangelho do reino e a oportunidade de produzir para receber. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Diga para o seu irmão, abre bem os teus ouvidos aí e amolece esse coração. Alguém está me ouvindo, não? As duas parábolas falam do evangelho do reino. As duas parábolas falam do reino de Deus. As duas parábolas falam de uma coisa: todo aquele que é chamado para o evangelho do reino é chamado para trabalhar. Essa ideia de que vir no culto domingo e assistir a reunião no prédio e participar da congregação da igreja do Senhor Jesus, que é o corpo, e vir no domingo entregar o seu dízimo e sua oferta, deixa Deus feliz, isso é história de igrejinha, de programa. A ideia de achar que você frequenta culto domingo e Deus fica feliz por isso, precisa ser corrigido na sua vida, pela renovação do teu entendimento, como diz Romanos 12:2. Você precisa renovar esses valores, porque se você pretende reinar com Cristo, todos os que são chamados para serem escolhidos, se é que você se lembra do versículo, muitos são chamados. Todos os que são chamados para serem escolhidos, são chamados para trabalhar. As duas parábolas falam que o Senhor se ausentou. O meu se ausentou, está sentado à destra da majestade, aguardando o tempo que ele vai voltar. Todos falam que o Senhor se ausentou, mas deixou dons e talentos com os seus servos. Quantos são servos de Deus aqui? Ele deixou. Nós somos filhos por adoção, servos por sujeição, porque nós nos sujeitamos ao Senhor. E ele disse para os seus servos: está aqui, eu estou entregando na mão de vocês responsabilidade de multiplicação. Você vê que a parábola fala que o que recebeu 5 saiu a trabalhar e ganhou 5. Irmãos, eu não estou tratando de número, de dom, de talento, de ministérios, porque tudo isso está englobado aqui. Então eu não posso falar de uma coisa, engloba tudo. O que eu quero que você compreenda, que quem se envolve com o evangelho do reino foi chamado para produzir e não apenas para receber. Agora, se não é o evangelho do reino, aí a pessoa só vai na igreja, entrega o dízimo como se isso fosse uma coisa extraordinária, que Deus vai ficar feliz. O dízimo te abençoa, não abençoa Deus. O dízimo é por causa de você, não é por causa de Deus. Você entrega o dízimo porque você precisa ser abençoado, não é Deus. Deus não vai pagar a folha de pagamento de anjo, de arcanjo, serafim e querubim. O dízimo é uma expressão da tua dependência, e a oferta é uma expressão da tua fé, é uma fotografia da tua fé. Alguém está me ouvindo? Agora, aqui ele fala em produzir. Ganhou 5, produziu 5. Ganhou 2, produziu 2. Ganhou uma mina, produziu 10. Ganhou uma mina, produziu 5. Produção. Todos os servos que produziram de alguma maneira, uns mais, outros menos, porque não é o fato de ser igual, receberam elogio, receberam uma afirmação de alegria do seu Senhor, e foram chamados para a recompensa eterna. Se você vê o livro de Lucas, fala: bom servo, produzisse 10, vai reinar sobre 10 cidades. Porque no seminário do Evangelho do Reino, que você não pode perder, não perca, vai mudar a tua história. Você vai aprender
que você vai governar cidades nesse planeta no milênio. Você vai ser líder, governante. Eu estou falando de política aqui, irmãos, porque daí não vai haver política, é reino. Reino não tem eleição. Você vai ser empossado, vai ser colocado, nomeado. Por isso que ele diz: servo bom, produziu 10, reina sobre 10 cidades, governa sobre 10 cidades. Porque os que produzem e governam são aqueles que vão reinar sobre aquilo que produziram. Eu não estou colocando minúcias, eu não estou trazendo minúcias, mas quantos estão aqui? Quantos estão aqui? O receber, irmãos, está ligado, o receber está ligado ao propósito de você produzir. Você chega numa empresa, para você produzir, você tem que receber. Você é um profissional liberal, você é um empreendedor, como a gente vai ter a nossa reunião. Para você produzir, você tem que receber. Você é vendedor, você recebe um tablet, recebe um produto, recebe um bloco de pedido, recebe uma praça, você recebe para produzir. Você recebe o carro, se precisa do carro, recebe o combustível, recebe o dinheiro para o hotel, recebe o dinheiro para o almoço, para produzir você recebe. Alguém está me entendendo aqui, não? Então o reino, ele funciona assim. Dependendo do que você vai produzir, Deus vai dar, Ele vai conceder a você. Por isso ele diz: busca o reino e busca a sua justiça, que é a vontade do reino, e as demais coisas. Então, se você precisar de carro, vai ter. Se precisar de casa, vai ter. Se precisar, tudo que for preciso para te deixar bem e contribuir para que você produza, o rei vai investir na sua vida. Agora as pessoas têm feito o contrário. O rei dá o carro, dá a casa, dá tudo, e elas: agora eu vou no culto domingo e estou feliz. Tá? Você está usando a semente que é para semear, e ele dá semente ao que semeia. Come a semente, ele não dá mais semente não. Você está usando e usufruindo de um benefício que é para um tempo, e esquecendo que isso é para plantar para a eternidade. Não é o nosso caso. Eu só estou falando do evangelho da graça que é ensinado aí fora. Porque o reino fala de produzir. Todo chamado para o reino, todo que entendeu o chamado para o reino, entendeu que não foi chamado para sentar e assistir uma boa reunião, um bom louvor, ser abençoado, voltar para casa e domingo que vem, se não der sol, se não for feriado, eu venho. Ele se envolve. Quem está comigo aí? E Deus é justo. No versículo 15 do Mateus 25, ele fala que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro, cada um segundo a sua capacidade. Quer dizer, Deus não pede de você mais do que você pode fazer. Deus sabe até onde você pode ir, e Deus sabe até onde você não consegue ir, e Ele sabe o que você pode produzir quando não produz, também sabe o que você não consegue produzir quando você não produz. Então Ele reparte a cada um 5, 2, 1, é para nos fazer entender que não é igual para todo mundo. O que existe é que todos produzem, todos que são chamados para o reino, nem que seja um, mas produz, trabalha, se envolve, multiplica, porque ele entende que ele está produzindo para a recompensa. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Agora observe em Lucas, quando ele diz, aliás em Mateus: Senhor, tu me deu 5, eu produzi 5, eu multipliquei 5 que tu me deu. Entra para o gozo do teu Senhor. Ele entrou para um lugar de alegria, foi celebrar com o seu Senhor a vitória. O outro disse: Senhor, eu produzi 2, não é 5, é 2, é menos da metade. Ele disse: entra para a alegria do teu Senhor. Recebeu a mesma coisa. Já Lucas nos mostra a justiça de Deus. Senhor, eu produzi 10 minas, 10 cidades para você. Senhor, eu produzi 5 cidades para você. Porque a justiça de Deus não fará que Ele dê reino para quem produziu menos, e para aquele que produziu mais, a mesma coisa. Eu estou derrubando por terra aquele conceito que você tinha, que deixava você frustrado,
de pensar assim: pô, eu vou na igreja, eu oro, eu trabalho, eu me envolvo, e eu vou para o céu, e o outro lá não faz nada, não tem nada, e vai para o céu também. Quantos lembram desse evangelho? Quantos lembram? Deixava a gente frustrado. Eu estou aqui, eu me santifico, eu não tenho vício, eu não tenho nada. O cara viveu a vida toda, pulou todo o carnaval, cheirou tudo que podia, aprontou tudo que podia, ter tipo de uma vida. Agora se converteu, agora vai para o céu também. Eu fiquei a vida toda que servindo a Deus, vou para o céu. Ele também agora aceitou Jesus, morreu, vai para o céu. Rapaz, tinha crente que ficava com raiva de: eu vou lá no hospital, o cara está morrendo, vai aceitar Jesus e vai para o céu. Mas aquele desgraçado vai para o céu. Eu vivo a minha vida toda na igreja servindo a Deus. Sabe aquele filho mais velho que olha o pródigo chegando e fica com raiva, não quer entrar na festa? Tinha um monte de crente assim. Como é que aquele infeliz agora vai para o céu? E vai, porque o ladrão da cruz mostra para nós que salvação é graça, e graça não é o que eu faço, é o que eu creio. Por isso que a Bíblia diz que é graça. O ladrão, irmãos, ele ouviu a mensagem do evangelho do reino, porque Jesus não pregou para ele. Ele só teve a felicidade, ou a felicidade não, mas ele teve a felicidade de ser crucificado no mesmo dia com Jesus e ficar do lado ainda. O da esquerda também ouviu, mas o da esquerda era aquele tipo de gente que quer que Deus prove para ele. Se tu és o filho de Deus, desce da cruz e tira nós daqui. É muito cara de pau. O da direita, a Bíblia diz: cala a boca, viu? Nós sabemos o que nós fizemos para ser crucificado. Agora esse aqui não fez. Eu ia lá na reunião da comunidade Deus Provedor que ele pregava lá. Ele não fez nada para estar crucificado aqui. Aí o ladrão da direita diz: Senhor, lembra-te, quando entrares. Ele ouviu a mensagem do reino. Ele sabia, ele ouviu a mensagem. Só que ele não levou a sério. Ele não quis se envolver. Mas ele foi salvo, porque o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo, não no reino. O ladrão da cruz foi salvo, mas não tem recompensa, porque não produziu nada. Quem está aí? Vocês estão... Irmão, olha para o irmão do lado. Irmão, você está branco, você está se sentindo bem? Pergunta aí. Pergunta para ele: você está entendendo o que está sendo pregado? Pergunta aí: você está entendendo? Quem é chamado para o reino é chamado para produzir, para se envolver, para trabalhar. Tira do teu coração essa ideia de que frequentar a reunião no domingo Deus fica feliz. Ele já te salvou, mas Ele quer que você reine. Ele quer que você tenha recompensa. Ele quer que se cumpra na sua vida Mateus 19, 29, que diz que tudo que o homem der ou deixar, receberá 100 vezes mais na eternidade. Então todo benefício é para que você produza. Quem está entendendo, irmão? Eu estou sendo bem tranquilo, bem sucinto. Todo benefício é para que você produza. É para você produzir. É como qualquer circunstância de quem serve um rei e um reino. É para você produzir. Tudo que Deus acrescenta na tua vida é para você produzir. Você produz, Ele acrescenta. Você produz mais, Ele acrescenta mais. Agora, é uma incoerência nós pensarmos que o Senhor quer nos dar só para vivermos esta vida em prol de nós mesmos. Esse evangelho vai deixar muita gente triste quando chegar na eternidade. Vai haver muita gente triste, frustrada, porque viveu até, porque Deus não nega nada aos seus filhos. Agora trocou 80 anos por uma eternidade sem recompensa. Choro e ranger de dentes. Não é choro por inferno, irmão. É choro por dizer: poxa, eu podia estar reinando sobre 10 cidades, agora eu estou aqui engraxando sapato. Ó, pastor, vai ter sapato no céu? Eu acredito que tem. Se vai ter engraxado, eu não sei, mas sapato vai ter. Eu podia estar reinando sobre 10 cidades, estou aqui preso no milênio. Você vai aprender tudo isso no seminário. Não deixe de fazer o seminário. Eu estou dando a introdução do Evangelho do Reino. Então diga comigo: o Evangelho do Reino, aqueles que são chamados, é para produzir.
Quem crê no evangelho do reino, irmão, não fica parado. Quem não se coça é porque não entendeu ainda. Quem não se envolve é porque não entendeu ainda. Mas nós vamos fazer você entender. Deixa eu te ajudar aí. Quem está aí comigo, diga amém. A parábola dos talentos e das minas fala de produzir e fala de prestação de contas. Porque o crente, irmãos, ele vive. Eu olho para esses escândalos, tudo que acontece no Brasil, eu fico pensando, será que esses pessoal, eu falo para os pastores amigos, será que o pessoal não tem noção que nós vamos prestar conta? Querido, nós vamos prestar conta. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus te deu uma vida, você escolheu nascer? Só esse? Você escolheu nascer? Quantos escolheram nascer aqui? Ninguém escolheu nascer. Você não escolheu a cor do cabelo? Quem tem? Você não escolheu o tamanho do pé? Esse apagador de incêndio aí que você queria que fosse menor? Você não escolheu a cor do olho? Escolheu ou não? A altura você escolheu ou queria ser pequenininho que nem eu? Eu queria ter uns 10 centímetros a mais. A pastora reclama com os saltos dela. Digo, mulher, tu foi olhar só para a beleza, não olhou para a altura? Maldade. Você não escolheu a altura, a cor do cabelo, você não escolheu a família, não escolheu o país e não escolheu a data. Você não escolheu nascer. Você foi mandado. Meu Deus, você foi mandado para este planeta para cumprir um propósito. Isso tudo está no seminário. Você vai ficar assustado, mas vai ficar liberto. Agora veja bem, irmão, isso que eu estou falando você vai ler no seminário. E você vai cumprir um tempo de existência nesse planeta. Uns mais, outros menos, mas vai cumprir um tempo de existência. E quando terminar o tempo de existência, que eu e você cumprirmos, nós vamos prestar conta. A religião também te ensinou errado. A religião te ensinou que prestar conta era dos pecados. Não, porque quando você morrer, esse negócio aí de mentir, de fumar escondido, de beber escondido, esses pecados, tudo você vai prestar conta. Irmão, a prestação de conta não é de pecado. O pecado já foi resolvido na cruz. Falamos aqui no sangue de Jesus. Se não foi resolvido aqui, meu irmão, não vai prestar conta lá. Para o crente não tem tribunal de prestação de conta de pecado, porque você foi salvo pela graça. O sangue, a obra da cruz resolveu o problema de pecado na tua vida. O que tu cometeu, o que tu está cometendo, o que tu vai cometer ainda já está resolvido na cruz. Fica escandalizado comigo não. Então eu posso pecar? Pode, depois tu vai para trevas exteriores, mas pode pecar. Continua pecando. Quem que diz que não? Vida é tua. Alguém está me ouvindo não? Você pode pecar, mas está resolvido, irmão. Você não vai no tribunal prestar conta de pecado, porque você pecou, porque você fumou, porque você mentiu. Não, você está resolvido. Você vai prestar conta do que você produziu ou não produziu. Está na parábola, meu irmão. Ou será que você não enxerga? As duas parábolas diz, veio um, prestou conta, veio outro, prestou conta, veio outro, prestou conta. Jesus não falou se ele errou, se ele pecou, se não pecou. Ele só disse se você produziu ou não. Então trevas exteriores. Produziu, entra para o gozo. Produziu 5 cidades, produziu 10 cidades, produziu 1 cidade, não produziu, está errado. É o que você faz. Não é se você acerta ou erra, se você está vindo ou não está vindo, se faltou o culto, isso aí é conosco. Mas é o que você produz. E produz na vontade de Deus, produz naquilo que Ele colocou em você, que está em você, talento, dom, capacidade, inteligência, oportunidade, ambiente. Meu Deus, se eu fosse falar tudo aqui, você se assustaria. Alguém está me ouvindo, irmão? Lucas capítulo 11, eu vou correr. Quem encontrou aí? Lucas capítulo 11, versículo 49, só para você entender um pouquinho de prestação de contas. 11:49, quem encontrou diz amém. Por isso diz também, a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns
e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. De tudo, desde Caim, vai prestar conta. Cada indivíduo vai prestar conta. Cada ser humano que pousou, que viveu nesse planeta, vai prestar conta. Sabe por que das criancinhas, eu falei esses dias, é o reino dos céus? Porque elas não viveram o tempo suficiente da razão para prestar conta. Então elas já são cidadãos do reino. São cidadãos do reino. Elas não têm a consciência, elas não têm julgamento sobre elas. São cidadãos do reino, tanto do crente quanto do ímpio. Alguém está me ouvindo? Meu Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 4, a prestação, diga, a prestação de contas é somente sobre aquilo que eu recebi para multiplicar. Irmãos, eu não sei se você quer ficar ouvindo o evangelho do ceguinho de Jericó, o evangelho das muralhas que vão cair, que é bom, não estou aqui menosprezando, mas só fala do favor de Deus. E o favor de Deus dura até a tua existência nesse planeta. Eu estou falando do evangelho do reino, que é para sempre, eternidade. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estarão reveladas, transparentes, aparentes, visíveis, expostas, e algumas versões diz nuas. Não tem nada escondido. Ele vê tudo, sabe tudo, enxerga tudo. E diz mais: e patentes, quer dizer, registradas, anotadas. Tudo está sendo visto e anotado perante aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Quem está aí? A Bíblia está dizendo que nós vamos prestar conta e não tem o que se esconder e não onde esconder. Nós vamos prestar conta. Que contas são essas? Não são contas de pecado, já falei. Não é se você fez ou não fez pecado. É conta do tempo. É conta do talento, do envolvimento, do compromisso, das almas que eu tenho que alcançar, que só eu posso alcançar. Porque tem pessoas que só ouvem você. Elas não ouvem eu, elas não ouvem o irmão, elas não ouvem, elas só ouvem você, mas quando você fala, elas irão ouvir. Quantos de vocês só estão aqui hoje porque um amigo, um conhecido falou com você? E você diz: tu vai lá na igreja, o pastor é ladrão, cuidado, toma cuidado, o pastor rouba dinheiro. A primeira conversa que ele teve com você foi essa. E você diz: não, vamos lá, você é meu amigo. E ele veio. E você veio. E Deus te tocou. E hoje você diz: não é aquilo. Deus está nesse lugar. Não ouve eu, só ouve você. Primeiro você. Não ouve mais ninguém, mas você lhe ouve. Isso, irmãos, faz parte do trabalho. Nós vamos prestar conta das pessoas que estão à nossa volta. Só estou dando uma palhinha aqui, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Capítulo de número 13. Bem, quem não gosta de Bíblia de verdade não serve para esta comunidade, irmão. Essa comunidade é Bíblia, reino e verdade. Tem gente que gosta de história da carochinha. Eu não sirvo para isso não, me perdoa aí, viu? Capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos pastores, se sujeitem a eles, porque eles cuidam das almas de vocês, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque
porque não vai ter utilidade nenhuma um pastor sofrendo por causa de você, é o que diz o versículo. Mas a Bíblia diz que eles cuidam de vocês como quem vai prestar contas. Eu vou prestar conta, irmão. Está ali, um versículo, guarda, marca ele. Às vezes a gente é meio crica, meio cobra, meio diz não pode, não pode, pode, não pode. Não é que irmão, eu tenho a minha vida para cuidar. Tu acha que eu vou cuidar da tua? Estão 1.000 e poucas pessoas para me cuidar da vida dos outros. Mas quando nós ensinamos, falamos que às vezes não somos compreendidos, é porque eu vou prestar conta do meu trabalho. Eu não quero que ninguém chegue lá e diga eu não sabia, porque o pastor nunca falou, nunca ensinou, nunca disse. Eu não vou carregar essa culpa comigo, porque daí eu vou pagar no teu lugar. Eu não estou aqui para pagar no lugar de ninguém. Eu vou diminuir, eu vou perder a minha recompensa, eu vou perder o benefício, eu vou perder o reino ou a parte, porque são N situações, do menor de 1 talento a 1.000 talentos. Eu não vou tomar prejuízo por não dizer a verdade para você. Eu ensinarei e falarei a verdade para você. Quem está entendendo, diga amém. E também quem se envolve com o evangelho do reino precisa entender que há recompensas. E essa é a parte boa. Vou terminar com a parte boa. Quem está me ouvindo, diga amém. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Versículo 3 diz assim: porque a escritura diz assim: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e os pecados são cobertos. Então o versículo 3 diz assim, o 4: aquele que faz uma obra, então ele não recebe a recompensa por graça, ele recebe a recompensa pelo que fez. Alguém está me entendendo? Tem alguma versão que fala isso. Então ele está tratando de Abraão, que recebeu a graça porque creu, não porque produziu. O que Abraão fez para ser o pai da fé? Ele creu e fez um filho e obedeceu Deus a vida toda. Essa é a graça, essa é a fé. Agora, recompensa é aqueles que trabalham, ele está dizendo. Quem está entendendo, diga amém. Romanos capítulo 2. Meu Deus. O versículo de número 4: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, tem 3 horas para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação da ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Deus não faz acepção de pessoas. A recompensa é segundo o trabalho de cada um. O evangelho do reino te chama a multiplicar o que você recebeu. O evangelho do reino te chama a entender que um dia você vai prestar conta. E o evangelho do reino te chama a receber a recompensa. Podemos estar todos no dia lá, estaremos. E não vai ser pelo cargo que eu ocupo ou pelo cargo que você ocupa. Vai ser pelo tempo, o envolvimento, a dedicação que você fez em alcançar almas, fazer a obra, juntar-se ao corpo e produzir para o reino de Deus. O que você não pode é achar que foi chamado e pronto. Mas agora você deve lutar para ser escolhido,
para reinar sobre 10, 20 cidades, para reinar, para recompensa, para galardão, para fazer a diferença, porque tudo que você conquistar é para todo sempre. O Eike Batista é uma prova de que a riqueza terrena pode mudar de um dia para o outro, de um ano para o outro, e pode se perder tudo, mas a eterna você não perderá nunca mais. Quando Jesus disse: entesourai no céu, onde a traça e a ferrugem não acaba, onde o ladrão não rouba, ninguém vai tirar de você o que você produzir para o reino de Deus. Fica de pé no seu lugar.